Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, lá no Catar. Bruno Braz ainda não está com a gente, né? Me contem aqui. Bruno Braz está entrando. Ele estava acompanhando, né, as atividades do Mengão. Ele aí, chegou! Bruno Braz, bora direto para o Catar. Meu amigo, boa tarde para você. O dia já está cheio por aí, né? Até porque as horas já se passaram por aí. Flamengo já treinou, Felipe Luiz já falou e anunciou novidades, né? Pedro finalmente pode ganhar alguns minutos nessa semifinal de Mundial de Clubes. Conta tudo pra gente. Tudo bem? Boa tarde para o pessoal aí, boa noite para o pessoal daqui. Pois é, aqui está meio confuso ainda. Quando vocês estão ainda acordando, aqui já aconteceu um monte de coisa. Tô vendo aqui que eu combinei a camisa com PVC, né? É verdade. A gente, será que comprou? Minha cinza. Tá combinado. A minha então não é tanto não, a minha é meio bege. O 7, tudo bem? Boa tarde. Bom, é o seguinte, a gente já estava com essa expectativa, né, com esse otimismo do Pedro retornar, e hoje o Felipe Luiz deu indícios claros de que ele deve ir para o jogo, pelo menos por alguns minutos, né? Segundo as próprias palavras do Felipe Luiz, a expectativa é de que ele tenha alguns minutos na partida de amanhã contra o Pirâmides. O Pedro, que não entra em campo desde o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Racing, cara que fez muita falta aqui. Hoje, essa coletiva do Felipe Luiz foi antes do treino, e aí depois, na parte da tarde, ele foi a campo novamente, treinou com os companheiros com bola novamente. Então, assim, o Pedro vai para o jogo. Isso deu um ânimo na galera, né, nos companheiros dele. Hoje também teve uma zona mista, né, com 3 jogadores do Flamengo, o Everton Araújo, o Rossi e o Plata. E o Plata e o Everton Araújo demonstraram a felicidade do Pedro estar de volta, né? Um cara muito importante para eles, né? Apesar do Plata ali meio que disputar a posição com ele, o Plata demonstrou muita felicidade de ter um delanteiro, como ele mesmo disse, contar com esse delanteiro de qualidade na equipe. Então, é uma grande notícia para a torcida rubro-negra, né? Ô, Braz, e como é que tá a movimentação por aí? Muitos flamenguistas já estão por aí no Catar, né? A fase vai avançando, eu imagino que vão chegando mais torcedores, claro, né? Com essa expectativa de o Flamengo trazer o Mundial para o Rio de Janeiro. Assim, a verdade é que chegaram mais alguns, mas assim, ainda são poucos aqui. Acredito que novamente na partida de amanhã não deva ser um grande número de torcedores do Flamengo. Não acredito também que o estádio vai estar cheio. Acredito no estádio vazio novamente. Mas o que eu sei, assim, que eu vejo muito é que se o Flamengo passar para a final, muito torcedor vai vir para cá. É uma logística complicada, é muito caro. Então, assim, para valer a pena, né, para essa galera que tem que fazer mais umas contas ali para vir, é mais garantido, né, você vir para a final, porque, assim, vai ser triste se o Flamengo perder para o PSG, mas é uma final de Mundial contra o campeão europeu, contra o PSG. Dá tempo do cara chegar, o jogo vai ser só na quarta, aí o cara chega aqui no domingo, ainda curte uns DJzinhos e curte a viagem. Mas, assim, em peso, amanhã ainda não vai ter torcedor do Flamengo, não. Em peso mesmo, só os jogos aqui da Arab Cup. Aqui tá tendo jogo agora, aqui tá passando, aqui eu tô no centro de mídia aqui da imprensa, tá passando o jogo do Iraque, tá lotado. O Braz falando me fez lembrar quando eu fui fazer o Mundial de Clubes do Galo em 2013, no Marrocos, e teve a partida, né, que o Galo foi eliminado para o Raja Casablanca, e depois do jogo chegou um monte de gente para a final, um monte de torcedor atleticano. Ó, que frustração. Né? Oi? Vai e Raja, o jogo vale a pena. Pois é, aí o monte de atleticano chegou, agora nós vamos passear, né, vamos fazer o quê, né? É triste, é bom, né? Ter um pouco de cautela, esperar primeiro o time classificar, porque a viagem não é nada barata. Teve mais gente que tinha menos condição de comprar passagem em tempo, porque a final foi muito em cima do laço, né? É diferente, né, de quando a Libertadores era definida no meio do ano, né? As pessoas tinham mais tempo para se planejar. O Felipe Luiz falou também sobre isso hoje, sobre que usou a palavra que é estranho jogar para um público vazio. Porque vale lembrar que o Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, foi dono dos 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. O top 10 de públicos do Campeonato Brasileiro de 2005, os 10 são do Flamengo. Então, o Flamengo, esse time se acostumou a jogar com o estádio lotado, seja no Maracanã, seja fora. E aí ele falou que é estranho, mas que entende, né? Porque é muito caro vir para cá, assim. Bota aí, ó,
de 15 a 20 mil ali de saída ali com passagem, e o hospedagem chega perdendo isso. Então não é fácil, né? Mas ele falou, mas a gente sabe que tem milhões e milhões de torcedores do Flamengo espalhados pelo mundo que a gente está representando aqui. Então, essa aqui é a motivação deles. Mas assim, eu volto a falar, se o Flamengo passar para a final, vai chegar muita gente aqui em Doha. A galera fazendo um esforço, né? Não é fácil, né? Ter um dinheiro desse, né, para poder viajar. Ainda teve a galera que foi para Lima, já teve que gastar com uma viagem. Enfim, a vida do torcedor não é fácil. Falando em Felipe Luiz, vamos ouvir o treinador do Flamengo e o Plata também. Eles chegam aqui no dia primeiro. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino e nos dias prévios também que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço, que da importância dele na equipe, e o nosso planejamento para ele vai ser segundo a evolução dele no dia a dia. Hoje tem mais um teste para que ele possa ver quais são as sensações, como ele vai estar em comparação aos companheiros nesse treino de hoje, para a gente decidir se amanhã ele pode ter minutos ou não. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa sim ter minutos no jogo de amanhã. Como é que é ter ele de volta, mais uma concorrência, e ele está com muita vontade de voltar a jogar? A briga aqui, sempre a briga é muito sana, né? Todos os companheiros aqui se levam da melhor forma, todo mundo brinca, todo mundo fala aqui, então acho que o dia de amanhã, se o Pedro vai estar disponível, sempre é bom, né, ter um delantero como ele no ataque, sempre é bom ter a capacidade que ele tem, todo mundo sabe a classe de jogador que ele tem. Acho que ele está muito ansioso, né, esperando esse momento já de voltar para o campo, voltar a vestir a camisa do Flamengo, voltar a fazer gol, e se ele vai ter a oportunidade de voltar amanhã, acho que todo mundo vai querer ajudar ele, né, a voltar da melhor forma. Você vê que mesmo quem concorre pela vaga comemora esse retorno do Pedro. Mussete, é para isso mesmo, Pedro, mesmo alguns minutos, como falou o Felipe Luiz, mesmo não estando 100%, né, ainda sem ritmo, retornando agora, faz diferença tê-lo em campo? Faz muita diferença, Lu. Já é bom tê-lo no banco, só para dar aquela impressão de que ele pode entrar, isso já ajuda. Se ele tiver minutos, se ele estiver bem, melhor ainda, porque o Pedro é um atacante completo. Ele é um cara que tem cabeceio, que tem pivô, ele é garçom e ele arruma gols, né? Ele cria os próprios gols, às vezes, naquele domínio orientado já para finalização de pé esquerdo, pé direito. O Bruno Henrique tem jogado bem, o Flamengo cria e tem totais capacidade de avançar e de fazer um jogo duro com o PSG, mesmo se o Pedro não estiver à disposição. Mas ter o Pedro é muito bom para o Flamengo. Ô, Braz, além do Pedro, tem chances de o Felipe... Ele não revelou muito a escalação, né? Na verdade, não revelou a escalação, mas ele pode até poupar alguns jogadores. Você imagina um time mexido em relação à estreia do Mundial de Clubes contra o Cruz Azul, ou um time parecido? A gente viu Léo Ortiz presente ou não nessa próxima partida. Ele foi titular, né, na estreia. Então, ele deu indícios de que pode ter mudança sim, porque ele... frisa muito a questão de que alguns jogadores do Flamengo já têm mais de 30 anos e que 2 dias de recuperação não são suficientes para recuperar plenamente o físico desses atletas. Então, ele deu um indício de que pode ter mudança sim. Ele não falou exatamente quem, ele pode dar um indício, que os jogadores, os sub-40 aí, né? A galera que passou dos 30 já pode ser que seja poupada. Então, aí a gente pensa aí um pouco por eliminação, quem pode ser... Aliás, o time do Flamengo tem uma idade média já elevada, inclusive no foco no mercado para a próxima temporada vai ser em jogadores mais jovens para baixar um pouco essa média de idade, porque tem uma galera que já está começando a ficar mais experiente, mais veterana e vai precisar rejuvenescer esse elenco. Mas ele deu esse indício de que pode ter mudança sim, principalmente porque ele também destacou o fato de que ele espera um jogo muito físico do Pirâmides. E vale lembrar que o Pirâmides chega para essa partida bem mais descansado do que o Flamengo, né? Pois é, PVC, o que dizer desse Pirâmides, né? Um time que
que foi fundado em 2008, era um clube pequeno, ali subia e descia na elite do futebol egípcio. Depois foi comprado em 2018 por um sheik com bastante dinheiro, vocês podem imaginar, Saudita, que passou. Primeiro saudita. Sim, e começou a fazer altos investimentos. Alberto Valentim, né, que a gente conhece aqui do futebol brasileiro, o treinador, passou por lá. Alguns outros jogadores também, como o Ribamar, ex-Vasco. Depois até trocou de dono. Oi, Brás. Ô, Luiz, tem uma passagem bem curiosa dessa parte aí do Alberto Valentim com esse antigo dono. O Alberto Valentim chega, ele ficou 3 jogos só no comando do Pirâmide. O que aconteceu? O próprio já confirmou essa história na época. Eu até tentei falar com ele agora, vou revelar os bastidores, mas ele não quis falar mais sobre esse episódio. Ele chega, no terceiro jogo ele resolve escalar o Ribamar, ex-Vasco. E parece que esse dono não queria que o Valentim escalasse o Ribamar. O Valentim, como treinador, ele quis bancar o Ribamar em campo. O Ribamar fez 2 gols, o time ganhou, mas mesmo assim o dono não gostou nada disso e mandou ele embora. Caramba, ele acertou então, o Ribamar fez gol, mas não resolveu o PVC. Quem manda, como é que é o ditado? Quem obedece quem tem juízo? Não. Quem pode manda, quem obedece quem tem juízo. Ô, gente, me lembra aí. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Obrigada, Esther. PVC, esse Pirâmides pode apresentar perigos para o Flamengo? Bateu na trave ali, né, algumas vezes ao longo dessa trajetória no futebol egípcio, mas até que conseguiu vencer o campeonato e nesse ano conquista também a Champions da Ásia. Ele ganhou a Champions da Ásia, ele foi campeão egípcio, ele nos últimos 6 anos chegou 4 vezes como vice-campeão. É um time poderoso porque hoje tem como proprietário um empresário dos Emirados Árabes, que tem alguma proximidade com o Sheikh Mansour do Manchester City, não são próximos exatamente, mas são poderosos endinheirados dos Emirados Árabes. Tem 4 jogadores da seleção do Egito que vai para a Copa, tem um lateral direito da seleção do Marrocos que vai para a Copa, tem o Mayele, que é o atacante artilheiro da Champions League da África e que pode jogar a Copa pela República Democrática do Congo. Tem um treinador que disse que não estudou o Flamengo o suficiente, mas que foi jogador da Sampdoria, do Torino. Então tem uma história. A gente sabe que o Al Ahly, que é o time que muitas vezes jogou no Mundial de Clubes, o Internacional ganhou de 2-1, o Corinthians ganhou de 1-0. O Al Ahly hoje é inferior ao Pirâmides. Mas não tem camisa o Pirâmides, como tinha o Al Ahly. Mas tem uma história, tem resultados recentes importantes. Jogou 23 vezes na temporada, só perdeu 3, sem contar o empate que levou aos pênaltis na semifinal da Supercopa do Egito. Ele perdeu só 3 de 23 jogos. Então, o Flamengo é favorito, mas precisa ter respeito. Em resumo, né? Favorito, mas precisa ter respeito. E o técnico do Pirâmides, que é o croata Krunoslav Juric, ele falou sobre o Flamengo, admitiu que não viu muitos jogos, mas elogiou bastante a equipe brasileira. Falou que é um time com muita experiência, né? Que já jogou contra grandes da Europa e do Brasil, de muita qualidade e ambição. Falou, eu sei muito de futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos do Flamengo. Vi os últimos 4 jogos, tenho bastante informação, tem muitos jogadores. Eu achei curioso ele falando que sabe muito do futebol brasileiro, mas não muito do Flamengo. Como, né, gente? Como é que fala o futebol brasileiro e não acompanha o Flamengo, né? O time que tá ganhando tudo, gigante como enfim. Ô, Mussete, dá pra se preocupar com o Pirâmides amanhã, torcida do Mengão? Ô, Luiz, uma resposta tipo, eu sei muito de NBA, mas não conheço Curry, né? Mais ou menos assim a resposta dele. Tipo isso. Dá para se preocupar, tem que respeitar, mas eu acho que o Flamengo é bem superior e passa de boa, assim. Mas lembrando do histórico recente, claro que o Campeonato Egípcio, o Pirâmides vai ter sua vantagem, mas vale lembrar do confronto contra o Al Ahly, não o Al Ahly do Egito, o Al Ahly da Arábia Saudita, pelo próprio Intercontinental em setembro, eles venceram por 3-1, time forte do Mahrez, do Mendy, do Ibanez, do Tony, do Galeno, Matheus Gonçalves, esse Flamengo. É o time mais forte, de mais investimento, e o Pirâmides venceu por 3-1. Então é um time que é para ser respeitado, mas acho que o Flamengo passa tranquilo, fazendo o seu jogo, vai dar tudo certo. Isso aí, é isso, Bruno Brás. Mais alguma coisa para a gente complementar, para a gente fechar o Mengão hoje?
Não, o PVC falou sobre, fez esse comparativo, por exemplo, com o Al-Ahly. A gente não vê, por exemplo, muitos torcedores do Pirâmides. Eu, particularmente, quase não vi aqui nas ruas torcedor do Pirâmides, pelo menos por enquanto, até hoje. Se tivesse o Al-Ahly aqui, por exemplo, eu tenho certeza que a torcida aqui ia ser grande, né? Mas não é o caso. Também, assim, é um time que tem poucos torcedores. Pois é. Muito bem, Braz, bom trabalho para você. Amanhã, bom jogo. Na segunda, a gente se fala de novo, né? Com a expectativa do Flamengo. Na final, claro, né? A gente quer ver um Flamengo e PSG. Beijos, viu? Beijão, tchau, tchau. Minha gente, vamos para o intervalo? O negócio aqui hoje está dinâmico. Daqui a pouco a gente fala de São Paulo, hein? Notícias importantes. Oscar anunciou aposentadoria. E também